Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro A Pintura do Marquês, da Bárbara Duarte. A Bárbara é uma autora nacional contemporânea que escreveu um livro que se passa na Londres de 1815. Então aqui a gente está falando dessa releitura de romances de época. Me parece que é uma tendência até, existem vários livros que recriam essa Londres vitoriana. E também me parece que existe uma inspiração muito grande em Jane Austen. Não só o livro dela, como muitos outros, também se passam nesse mesmo período e tem esse mesmo universo, que por mais que esteja presente também em outras obras escritas lá no início até o meio do século XIX, ainda assim não são todas que são recriadas agora. Este livro, A Pintura do Marquês, foi publicado aqui no Brasil neste ano, 1 ou 2 meses atrás, considerando a data deste vídeo, e neste livro nós temos alguns aspectos que remetem perfeitamente àquela época e outros que colocam o livro também no nosso momento, no nosso período contemporâneo. E isso é muito interessante, porque a gente não precisa pensar nesses livros como um retrato fiel da época. Não precisa ser um retrato fiel. E acredito que, sinceramente, se fosse para ser um retrato fiel, nós simplesmente leríamos os livros escritos naquela época. Isso para mim corrobora com muito do que eu penso sobre literatura, que o livro é formado também pelo contexto daquele que escreve. Mesmo que ele não se coloque na história, mesmo que ele esteja falando de um período que não existe ou de um lugar que ele não conhece, não importa. Haja o que houver, o autor está dentro do livro. E aqui isso me parece bem relevante no momento em que a Bárbara coloca dentro do livro características que normalmente os autores lá daquela época não dariam aos personagens, mas que os autores hoje, pelo contexto em que nós vivemos, colocam nos seus personagens. Então esse entrelaçamento de épocas, ao mesmo tempo retratar um período que já passou com uma inspiração numa autora da época e colocar características atuais, é o que torna exatamente esses livros interessantes e é o que dá para esses autores e autoras um diferencial para a gente dizer que são romances que se referem a uma época, mas que eles não precisam necessariamente ser uma cópia da época. Nós temos personagens bastante interessantes neste livro. Vamos começar pela protagonista, Margot, que enquanto está no seu trabalho, que acontece aqui no livro, ela vai se chamar Cassandra. Ela teve uma infância muito difícil, ela passou por muita coisa e para ela conseguir sobreviver, para conseguir o mínimo do seu sustento, ela acaba se tornando uma ladra de obras de arte. E aqui na construção dessa protagonista nós já temos um aspecto que é bastante atual, que eu não consigo imaginar uma protagonista daquela época sendo descrita assim. Ela é colocada como uma pessoa propriamente, como alguém dona das suas atitudes, mesmo que o contexto não tenha dado alternativas para ela. Nós percebemos uma mulher forte, uma mulher que percebe os seus sentimentos e por mais que doa nela a realidade em que ela vive ou o que ela foi obrigada a fazer da vida, ainda assim ela não tem aquele final de protagonistas mais típicas daquela época. Ela não vai necessariamente para algo que vá submeter ela a outra pessoa, porque ela já é uma pessoa muito forte que não vai querer entrar naquele comum da época de casar, de se submeter a um homem, de se submeter à sociedade. Aqui nós temos um trecho bem do início do livro em que ela fala desse momento da infância. A ela restara todos os afazeres domésticos. Com 8 anos lavava, cozinhava e costurava como uma mulher adulta. E aos sábados acompanhava seu pai até Londres, levando verduras produzidas na fazenda. Seus olhos de criança vislumbravam ladies e cavalheiros entrarem e saírem de cafés, sorridentes e despreocupados, como se não existisse frio, trabalho, fome ou luto. E naquele momento, Margot desejou fazer parte desse mundo, um mundo sem sofrimento. Então aqui nós já temos a nossa primeira empatia com a protagonista. Ela é alguém que sofreu demais e por mais que os meios que ela tenha
não escolhido, porque ela não escolheu, mas os meios que ela seguiu para se sustentar, por mais errados que sejam, de alguma forma se justificam, porque foi a alternativa que ela teve. Ou ela faria isso, ou ela acabaria numa situação de degradação completa. Aqui nós estamos falando de personagens que normalmente não seriam descritos em romances daquela época, ou se fossem, seriam descritos de uma maneira romantizada, que inclusive tem muito a ver com o período vitoriano. A gente pode pensar, sei lá, num Dickens, quando vai falar no Grandes Esperanças de como é o Joe e de como é a infância do Pip, de falar dessa pobreza de uma maneira assim quase bonita. E aqui nós não temos esse bonito. Nós conhecemos ela já adulta, já indo para um dos seus trabalhos como ladra de obras de arte, mas ela nos informa que a sua infância foi muito difícil, e a partir desse momento a gente começa a se afeiçoar à protagonista. Junto dela nós temos também como protagonista o Marquês de Winchester, ou Maxwell, como é o seu primeiro nome. Ele é um nobre que perdeu os pais muito cedo e por isso logo precisou assumir as obrigações de um título nobre muito alto, mesmo que isso fosse contra a vontade dele. Ele é uma pessoa muito mais desprendida. Por mais que ele goste de ter as possibilidades que essa nobreza traz para ele, de poder se dedicar à pintura, poder se dedicar a outras coisas que não necessariamente um trabalho, ainda assim ele tem trabalhos a fazer. Ele tem obrigações que a nobreza impõe a ele, e ele preferiria não precisar fazer isso. E essa morte prematura dos pais acaba levando ele a um destino que ele não gostaria. Além dos protagonistas, nós temos vários outros personagens. E tem mais dois que eu vou destacar aqui porque eu achei eles bastante relevantes. Nós temos a Abigail, que é inicialmente a governanta da casa, da propriedade do Marquês. E ela trabalha lá há muitos anos, conheceu os pais do Marquês e trabalhou para eles, então é alguém que conhece o Marquês profundamente. Ela é uma senhora que é carinhosa quando necessário, que é muito inteligente, é profundamente dedicada. E é alguém que vai dar um senso de razão sempre pro Marquês, quando ele se desvia para coisas que não são necessárias. Olha só esse trecho de quando a Margot tá conhecendo Abigail. Abigail era uma senhorinha de cabelos brancos e de olhar materno. Possuía traços aristocráticos, a testa ampla e um nariz fino que fez Margot imaginar que, sem as roupas de uma simples criada, poderia ser confundida com uma dama, talvez até a mãe do próprio Marquês. E nós também temos Teodoro, que é essencial para o rumo que a vida da Margot leva. É ele quem acaba conhecendo ela criança na rua e acaba, digamos que, agenciando o trabalho dela. Ele é o negociante de obras roubadas que contrata Margot e outras pessoas, ao que parece, para efetuar esses roubos. Ele é uma pessoa desprezível, ele é agressivo com ela, ele é alguém realmente ruim. A história essencialmente é a seguinte: um nobre contata Teodoro para roubar uma obra que ele mesmo tinha contratado do pintor. O pintor, no caso, é o Marquês aqui da nossa história. Só que esse pintor, o Marquês, ele não entregou a obra. Então esse outro nobre contrata Teodoro para conseguir a obra. E é assim que Teodoro agencia mais uma vez os serviços da Margot. Margot consegue ser contratada como governanta na propriedade do Marquês. E é aí que a coisa toda se desenrola. Aqui nós temos vários detalhes do livro que eu preciso ressaltar. Um é uma pesquisa cultural bem profunda que a gente percebe na história. Tem muitos detalhes da época. Nós percebemos uma apuração mesmo de pratos, de costumes, de várias coisas da época que a autora conseguiu pesquisar e colocar de forma coerente e fluida dentro da obra. Nós temos personagens bastante complexos e isso às vezes passa batido por alguns autores. É bem interessante perceber o quanto a gente poderia facilmente achar essa protagonista uma pessoa odiável, afinal ela é uma ladra. Mas não, a gente entende os motivos dela, a gente entende que ela passa por muitos momentos internos de reavaliar os seus sentimentos e de repensar a sua vida. Até mesmo o Marquês, que inicialmente parece alguém muito raso, a gente percebe que por tudo que ele já passou, esse desprendimento de normas da vida servem para ele como uma forma de se afastar de tudo de ruim que já aconteceu para ele. É como se ele se vingasse da sociedade
agindo em desconformidade com o que a sociedade espera dele. Nós também temos algumas cenas 18+, muito bem elaboradas, são cenas bastante reais, não tem nada que pareça algo mirabolante, pelo contrário, são cenas bem reais, bem escritas, bem elaboradas, bem legais. E a leitura como um todo é bastante prazerosa, é um livro muito fluido, é um livro que tem as suas reviravoltas, acontece muita coisa na história, mas em nenhum momento acontece nada que nos tire a crença na história. Isso é bastante relevante. Não tem nada ali que vai ser algo profundamente fora da realidade. Não, tudo que acontece ali é plausível, é possível, e é isso que nos faz gostar também da história. Porque quando a gente lê um livro em que as coisas são muito diferentes da realidade, em que a gente não entende o que está acontecendo, a leitura não é tão boa. E aqui não. Aqui a gente tem um livro onde a gente entende tudo, a gente gosta da história, a história anda, a história flui, é uma leitura boa, é uma leitura prazerosa. E o início da convivência entre essa nova governanta que é a Margot, que vai se chamar Cassandra dentro da casa do Marquês, e o próprio Marquês, é uma convivência que começa bastante atribulada. Em um dado momento, o Marquês, que era pintor, ele é artista essencialmente. Ele não estava conseguindo pintar. E ele, em dado momento, resolve pintar os cisnes do lago que tem lá na propriedade, e para isso ele chama a governanta, a Cassandra, para auxiliar ele. Ocorre que acontece alguma coisa ali no barco onde eles estão e eles acabam caindo na água, e é toda uma cena em que ela sai muito braba da água, e isso acaba despertando nele algumas coisas diferentes. Olha só esse trecho. A pequena governanta estava molhada, e seu vestido azul simplesmente se colou em sua silhueta. O coque, extremamente rígido, tinha se desfeito e deu lugar a um longo cabelo negro que fazia um par peculiar com a beleza demoníaca dos olhos negros amendoados da mulher. Só que essa figura nova que ele percebe nela é de uma mulher, e não da governanta que era sem graça e sisuda. E são esses pequenos momentos em que um vai descobrindo coisas no outro que fazem eles se aproximarem de alguma forma. E também ela vai percebendo características no Marquês, olha só. Tinham também aqueles olhos, um Marquês mimado e irritantemente lindo, com um sorriso de derreter até as dobradiças da porta. Então aqui a gente percebe que ela está se afeiçoando ao Marquês também. Até que em dado momento a gente descobre finalmente qual é a obra que ela precisa roubar, quando o próprio Marquês está pensando numa determinada obra. Olha só esse trecho. Havia meses que o Duque de Urbino cobrava pelo retrato final de sua filha. Um retrato... E aqui eu tirei o restante da frase para não dar spoiler sobre a história. Então aqui a gente descobre algo importante sobre esse retrato, que é o retrato que a Margot precisa roubar. Eu não vou contar mais sobre a história, porque daí tu precisa ir ler o livro, que é um livro super legal, que é uma leitura muito fluida, aquela leitura para te fazer feliz. Mas eu vou falar um pouquinho ainda sobre os tons de realidade que a autora conseguiu dar para a obra. E aqui eu tô chamando de tons de realidade aquilo que se aproxima da nossa contemporaneidade, daquilo que faz esses personagens e essa narrativa, daquilo que faz a gente perceber que essa narrativa, esses personagens são escritos atualmente. Olha só esse trecho, que é da própria Margot. Sentimentos verdadeiros não combinavam com o seu mundo. No seu mundo não existia um príncipe para salvar a princesa presa na torre. Nele, a princesa construía suas próprias escadas e descia por si mesma, ou apenas caía tentando. Ou seja, aqui a gente não vai ter um casamento ou alguma outra situação que vá salvar ela. Ela tem a consciência de que ela está sozinha e de que ela luta com as próprias forças para se salvar. Num outro trecho também da Margot. Ela sabia não merecer e, abraçando seu travesseiro, abafou um choro dolorido, um choro que traduzia em lágrimas a dor de nunca poder escolher. Afinal, já haviam escolhido por ela há muito tempo. E nesses trechos e em outros é que a gente tem ainda mais empatia pela Margot. A gente não julga
o fato de ela trabalhar com algo que é errado. A gente entende que ela não teve alternativa. E a gente entende porque muitas vezes nós não temos alternativa. E esse é um livro que nos faz também sonhar com possibilidades pra gente. Porque se a Margot conseguiu passar por tudo isso e ela tem o final que ela tem no livro, é um momento talvez de esperança. Por mais que o livro não retrate, não tenha nada de político profundo, não tenha nenhuma grande crítica social, mesmo a gente considerando que essa empatia que a gente tem pela Margot é um tom de crítica também, porque às vezes a gente não tem escolha e muitas vezes nós julgamos outra pessoa sem saber que ela não teve escolha, ainda assim é um livro que nos dá esperança. E eu acredito que eu teria muito mais para falar sobre ele, mas eu não quero dar spoiler da história, porque é um livro incrível. É um livro escrito atualmente aqui no Brasil. É uma autora tendo a coragem de escrever. E nós sabemos o quanto é difícil escrever no Brasil atualmente. Então tu vai lá e tu vai ler o livro e tu vai perceber muitas coisas por ti mesmo. Então, para não dar spoiler da história, para não contar nada que vai estragar a tua experiência com o livro, essa foi uma análise bem sucinta do livro A Pintura do Marquês, da Bárbara Duarte. Até os próximos vídeos.